Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia e nem em que hora vai chegar o seu Senhor. Palavra do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, o versículo 42. Vem com a ceia do Senhor. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Talvez por a noite brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Convido aquelas pessoas que podem a colocar-se em pé. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dele vem todo o socorro para a nossa vida. Convido a termos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque mais uma vez nesta noite Tu nos dás a oportunidade em nossa vida de ouvirmos a Tua voz e de nos alimentarmos na Tua mesa. Que nós possamos aproveitar bem esta oportunidade, Senhor, e assim abrir o nosso entendimento para realmente entender aquilo que Tu queres nos dizer e praticá-lo em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, esta comunidade, que ela possa ser luz nesta cidade e neste bairro. Abençoa estes jovens que recentemente têm sido animados através de um retiro, que também eles possam continuar dando o seu bom testemunho. Nos ajuda, nos ampara quando somos fracos, quando não sabemos por onde caminhar. Que nesta noite
através da pregação e da ceia, tu possas derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos. Amém. Comunidade pode sentar, vamos cantar o hino agora. Te agradeço. Hoje os hinos são somente daqui, não do inário, do telão. Te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos 38 a 44. Marcos 12, versículos 38 a 44. Quem achou pode dizer a página. 44. Página 44 do Novo Testamento. Aqui está um pouquinho miudinho, é só para quem está com óculos, né? Mas é só para acompanhar um pouquinho. Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Em casa, você também que tem sua Bíblia, abra o texto. 55, então, do Novo Testamento. Página 55. Obrigada. Então, vamos à leitura do texto. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio,
observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou que esta viúva pobre depositou esses dois blocos juntos. A parte onde Jesus censura os escribas e a parte, então, em que Jesus está no templo e vem a oferta destas pessoas e também da viúva pobre. É muito interessante, meditando nesse trecho junto, essa perícope indicada, desde ali a parte que Jesus censura os escribas até o texto da viúva pobre. Fiquei meditando e percebi que Jesus aqui, ele quer nos ensinar por contraste. No sentido assim, uma coisa e outra coisa bem diferente. Como se fosse luz e trevas, noite e dia. Mais ou menos assim. A situação dos escribas primeiro, dos ricos, e depois então a situação dessa mulher que o texto encerra trazendo. Uma coisa bem diferente da outra. Então vamos ver primeiro aqui o que Jesus fala sobre os escribas. Os escribas eram pessoas que dominavam a escrita. Vocês podem imaginar um tempo de 2000 anos atrás, onde então as pessoas, uma minoria sabia escrever e sabia ler também. A maioria era analfabeta. Por isso os escribas eram pessoas fundamentais na sua profissão. Eles eram necessários nos palácios, porque eles que escreviam para os reis. Eles eram necessários nos templos. Eles que escreveram muito da Bíblia. Os escribas tinham uma função muito importante. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Até que ponto hoje não é muito parecido, porque se a gente olhar hoje nas nossas comunicações, a gente também está perdendo um pouco a escrita, não é verdade? Se a gente olhar a comunicação do WhatsApp hoje, né? Você manda lá, se esforça um texto, e o que a pessoa responde às vezes? Um bichão, uma figurinha, né? Eu também faço isso. Nós estamos hoje nos comunicando por figurinhas. Muitas pessoas hoje já quase não sabem mais escrever, ou pelo menos escrever corretamente. No tempo de Jesus era assim, ao pé da letra. Poucas pessoas sabiam escrever, e os escribas dominavam a escrita, a leitura. E por isso eles eram pessoas bem-sucedidas na sociedade, eles ganhavam muito bem, eles tinham status. E Jesus aqui, quando ele cita eles, é interessante que ele cita eles como exemplo negativo, e ele cita algumas coisas sobre eles. Eu vou só me referir aqui, quando ele diz que eles gostam de andar com vestes talares. Jesus cita o jeito que eles se vestiam. Também muito parecido com a nossa sociedade, não é verdade? Uma pessoa mal vestida, todos nós sabemos que ela não arruma nem emprego. É ou não é verdade? Só cantando um exemplo, quando eu era estudante de teologia, então nas férias, eu fui trabalhar, fui para Balneário Camboriú para conseguir trabalhar e ter o meu sustento lá durante o próximo semestre. E cheguei lá, então como a gente na faculdade, a gente está de calça jeans, havaiana, o tênis e camiseta, né? E assim eu fui procurar emprego. Eu passei um dia inteiro procurando emprego. E eu não encontrei nada. E aí uma pessoa muito sábia, que nos apoiou muito, né? Durante o nosso período de faculdade, ela disse, tu tem que se vestir melhor. E aí no dia seguinte, então, ela me emprestou, a filha dela era do meu tamanho, me emprestou roupa, me empiriquitei e lá fui. A primeira porta que eu bati, né? Eu consegui trabalho. E hoje também não é diferente, né? Eu não estou dizendo que isso está errado, que a pessoa, por exemplo, isso existe uma, né? A gente sabe num fórum, você não pode entrar de bermuda, a vestimenta dá muito pano para manga. Mas Jesus cita aqui o exemplo dos escribas, que eles eram valorizados na sociedade por causa da sua aparência. Da sua aparência. No fundo, Jesus diz, eles se fingiam, eles faziam de conta que eles eram uma coisa
e lá no fundo eles não eram nada. E aí então vem o exemplo da viúva pobre. O exemplo da viúva pobre. Por um lado, eles que tinham tudo, aparentavam tudo, e no fundo não eram nada, e daí vem essa viuvinha pobre. Achei muito interessante esse desenho, né? Caracteriza bem. Vem ela, que o texto diz uma viúva e acrescenta pobre. O que isso significa? Vocês sabem, uma viúva no tempo de Jesus já era uma pessoa excluída, porque as viúvas, elas não tinham mais o marido e muitas vezes não tinham o pai, a mulher não tinha muitas vezes nem o direito de trabalhar em algum lugar, ela não tinha como se sustentar, então muitas delas se tornavam indigentes, pedintes. Elas realmente amargavam, por isso a história de Ruth do Antigo Testamento é tão bonita nesse sentido. Mostra a luta de mulheres viúvas. Nós já pregamos aqui. E o texto aqui, para caracterizar, ele mostra uma viúva e ainda por cima, pobre. Ou seja, uma indigente. Essa vem aqui no texto para dar esse contraste. Por um lado, aqueles que aparentavam tudo, mas lá no fundo, diante de Deus, não eram nada. Se fingiam ser alguma coisa. E por outro lado, ela, que aos olhos da sociedade não era nada, não aparentava nada, ninguém daria emprego, ninguém dava valor nenhum, mas que para Deus era tudo. Esse é o contraste que Jesus quer fazer aqui no texto. E aí chama a atenção o seguinte no nosso texto, veja bem. Começa lá o versículo 41. Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante, né? Eu já ouvi muitas vezes falar, não sei se vocês também, com certeza sim, que se você quer conhecer uma pessoa, então você tem que observar ela, por exemplo, no futebol. Vocês já ouviram falar isso? Observa uma pessoa no futebol, como ela se comporta, e aí você vai conhecer uma pessoa. Outros dizem assim, observa uma pessoa no trânsito, como ela age no trânsito, você vai conhecer uma pessoa. Outros dizem na mesa, observa como a pessoa é na mesa, você vai conhecer. E assim tem N ditados. E aqui no texto, Jesus observa o quê? Para falar da personalidade de uma pessoa, o que ele observa? Como as pessoas depositavam suas ofertas. Interessante, né? Talvez é a única vez no Novo Testamento que enfoca isso aqui. Jesus observa lá sentado no templo, ele podia observar qualquer coisa, como as pessoas se cumprimentavam, como elas tocavam a música bonita, né? O templo era o Antigo Testamento, mas era um culto. Eles estavam lá no culto e Jesus estava observando né, o sacrifício, tudo o que tinha no culto. E Jesus observa como as pessoas, em última análise, lidam com o dinheiro. Fiquei pensando nisso aqui, que interessante, né? Isso dá muita coisa para a gente pensar. Como a gente lida com o dinheiro na nossa vida. Todo mundo lida com o dinheiro, não é verdade? Tendo pouco, tendo muito, todo mundo lida com dinheiro. E na relação com a igreja, com a oferta também, todo mundo de alguma forma lida com isso também. E o texto diz que Jesus observava. Jesus nos vê como a gente lida com isso. Isso basta para a gente pensar já uma vida inteira. E aí, nesse observar de Jesus, é muito interessante que ele vê essa viúva chegando e depositando ali duas moedinhas correspondentes a um quadrante. Isso eram centavos. Ela dá uma merreca, uma mixaria, a gente poderia dizer. A gente sabe as despesas, né, que se tem numa igreja, num trabalho com crianças, com jovens. O que ela deu não ajuda em nada, a gente poderia dizer assim. Mas quando ela faz o tintim dela lá no gasofilácio com suas moedinhas, ela cai na vista de Jesus. E Jesus faz o quê? Ele chama os discípulos e ele diz, ela sim está certa. Ela está certa. Ela sim está certa. Ela cai no elogio de Jesus. E por quê? E aí eu quero
trazer de novo o versículo 44, que ele eu acho que traz a resposta para nós. Isso aqui basta, né? Aqui tem uma palavrinha que a gente poderia dizer que explica tudo. Uma palavrinha nesse versículo que explica tudo. Que palavrinha vocês acham que é? Muito bem. Vamos falar bem alto. Sobrava. Sobrava. Jesus diz, os outros davam o que sobrava, mesmo sendo grandes quantias. Davam o que sobrava. Ela, por outro lado, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que interessante, né? Essa palavra sobrava. Sobrava. Se a gente observar bem na nossa vida, quando a gente não tem um relacionamento com Jesus Cristo, quando a gente não está na fé, a gente poderia dizer assim, também a nossa vida vai ser aquilo que sobra vai para Deus, né? Se a gente, hoje não tem nada para fazer, então, já faz tanto tempo, meio ano, um ano que eu não vou no culto, então hoje eu vou. Sobrou um tempinho. Começa por aí, né? Hoje a minha semana foi corrida, terminou a semana, quem sabe hoje eu vou fazer uma oração, porque afinal alguém da minha família está doente. De novo a sobra. Eu faço as contas do mês. Então tem tanta coisa para pagar. Então a igreja, né? Não sobra. Eu não preciso ajudar na diaconia, na missão, porque não sobra. E quem está na fé, no fundo, é uma viúva pobre. O cristão é uma viúva pobre que faz o quê? Que coloca toda a sua vida nas mãos de Deus. Como ela, provavelmente a vida dela era assim, não é que ela morria de fome e que ela colocou todo o seu alimento ali, não é nesse sentido que o texto quer mostrar. Ela tinha que comer, senão ela não estava nem de pé. Mas como ela era uma viúva, ela tinha que viver a cada dia da graça de Deus. Então provavelmente ela acordava e pensava assim, se hoje a graça de Deus me permitir, eu vou ter um trabalho, porque elas faziam, elas lavavam roupa, era tipo umas diárias que elas conseguiam fazer. Elas às vezes ganhavam o serviço de limpar o templo, de limpar uma casa. Então hoje, pela graça, quem sabe eu vou conseguir um trabalho e vou ter o que comer. Cada dia renovava a sua graça. E aí eu pergunto, aonde que ela renovava essa graça? Em que lugar? Em que lugar ela ia para renovar essa graça e essa confiança? O que vocês acham? No templo. No templo. Porque se ela tivesse dado bola para as dificuldades dela, ela não estaria ali, né? Mas ela sabia que ela tinha um Deus maior, um Jesus Cristo que morreu por ela, então ela ia no templo e ali ela renovava a sua confiança, a sua força para de novo poder viver mais um dia da graça de Deus. E por isso Jesus mostra aquela insignificância que ela dá, mas perante Deus era muito mais. Olha o que o texto diz, ele vai dizer ali no versículo 43, esta viúva pobre depositou mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ele quer dizer mais do que todos os outros juntos, porque ela colocou toda a sua confiança nas mãos de Deus. Se Ele quiser, amanhã eu vou ter que comer, se Ele quiser, amanhã eu vou ter aonde dormir. E vocês sabem, muitas pessoas aqui, eu sei que já enfrentaram doenças, né? E não tem um momento mais crucial da nossa vida para a gente ver que a gente está nas mãos de Deus. Deveria se jogar nessas mãos de Deus, porque onde a gente às vezes não tem mais força nenhuma, né? Basta você pegar uma gripe forte, quem passou pela Covid, então, né, quem sabe mais forte ainda, para ver que a vida está nas mãos de Deus. E o nosso pecado faz a gente lutar contra. A gente querer garantir o nosso sustento sozinho, a gente querer fazer tudo sozinho, a gente querer confiar nas próprias forças. Um cristão, ele é uma viúva pobre. Uma viúva pobre que coloca toda a sua vida nas mãos de Deus. Vem à igreja para receber a palavra,
vem à igreja para receber a ceia e dizer amanhã novamente mais um dia de trabalho, onde nós vamos viver da graça e da misericórdia de Deus. E aí sim o coração inflama de gratidão e a gente vai colocar as coisas na ordem. Deus em primeiro lugar, né? Então